Bom dia, irmãos, graça e paz. Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 25, vamos abrir, para a gente caminhar para a nossa meditação. Mateus capítulo de número 4, versículo 18 ao 25. O irmão já está projetando. Amém. Vamos ler. Vamos ler com atenção esse texto, que ele é a base daquilo que a gente vai falar hoje de forma bem objetiva. Versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém. Vamos orar, fecha os olhos. Te louvamos, ó Deus, por essa manhã, te louvamos pela reunião dos teus filhos, do teu povo, e pedimos, ó Deus, a tua bênção graciosa, misericordiosa sobre nossas vidas. Não só eu, que tenho, ó Deus, a responsabilidade de falar, mas os meus irmãos que, ó Deus, ouvirão, acompanharão. E eu quero, ó Deus, além disso, pedir a tua bênção sobre aqueles que não puderam vir, mas que vão nos acompanhar por outros meios, ó Deus, pela internet, ó Deus, ou pelo celular, onde eles estiverem, Pai. Que o Senhor nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. A recomendação que eu sempre faço é que você leia os textos que são paralelos. Você tem que achar também Marcos capítulo 1, do versículo 16 até o 28. Você não abra agora, anote aí. E você leia também o Evangelho de Lucas capítulo 5, do 1 até o 11. São textos correlatos. A redação de Marcos capítulo 1, ela é muito parecida, muito próxima com essa redação de Mateus. Mas a redação de Lucas, ela é muito diferente, ela se aproxima desse texto aqui em poucos aspectos. Mas para efeito de aprendizado, para efeito de compreensão, nunca deixe de ler as passagens que são o quê? Paralelas. Ok? Então é isso. Isso é uma recomendação que eu sempre faço. Aqui em Osasco, Carapicuíba e Barueri, nós temos um vizinho que, para a configuração de uma cidade, ele é muito importante. Só que, da forma como ele está hoje, ele é um vizinho indesejado, pelo menos para a maioria das pessoas, que é o Rio Tietê.
vizinho desejado para nós. Eu sei que muita gente, se pudesse fazer sumir o rio, faria. O rio Tietê, ele nasce numa cidade chamada Salesópolis, que é na Serra do Mar. E quando ele nasce na Serra do Mar, ele nasce limpo, cristalino, e as pessoas bebem da água que lá jorra. Quando ele começa a entrar dentro da cidade de São Paulo, o esgoto é lançado, o lixo é lançado, e quando ele chega aqui em Osasco, Carapicuíba, Barueri, provavelmente ele está num nível de poluição, talvez dos maiores em todo o curso desse rio. Esse rio que nasce nessa cidade chamada Salesópolis, é uma cidade pequenininha, e que lá é uma fonte muito minúscula de água, ele vai até o final do estado, e lá ele chega, ele tem a sua foz, ele vai morrer no Rio Paraná, que é o que? Mato Grosso do Sul. Eu fui trabalhar numa cidade chamada Pereira Barreto, e o rio Tietê lá, irmãos, é limpo, as pessoas pescam e nadam no rio Tietê. E aqui o rio Tietê ele é extremamente poluído, né? Todo rio, ele nasce em um local que chama-se bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica, ela tem todo o conjunto que é necessário para captar a água de chuva e de afluentes e fazer nascer um rio. Então, um exemplo, lá onde o rio Tietê ele nasce, tem vários outros córregos, várias outras fontes que vão caminhando para ele, vão formando um rio maior, até ele ter a profundidade e o tamanho que ele tem aqui, embora ele mude de tamanho e de profundidade em muitos lugares. E na bacia hidrográfica existe um elemento muito interessante que chama-se divisor de águas. Você vê, você já deve ter ouvido muitos estudos, muitos vídeos, já leu livros, já viu muitas pessoas falando sobre divisor de águas, e o termo divisor de águas ele é um termo de onde? Da geografia. Então, quando a geografia, a disciplina, a matéria geografia, vai se aprofundar e estudar o que é a existência de um rio, a geografia vai entrar na bacia hidrográfica e vai entrar o quê? No divisor de água, que é nada mais do que? Divisor de águas ele é um elemento da natureza, ele é um acidente geográfico, pode ser uma colina, pode ser um monte, pode ser uma montanha, pode ser um declive, que ele vai simplesmente pegar o curso de água e ele vai jogar para onde? Para uma outra direção. Esse é o divisor de águas. E é muito interessante porque essa expressão divisor de águas, ela entrou na nossa vida, ela faz parte da conversa de cada um de nós. Só que o divisor de águas na vida de cada um de nós, se a gente for pensar na história, na nossa existência, o divisor de águas ele pode ser qualquer coisa que mude o curso da nossa vida. O casamento é um divisor de águas na vida de uma pessoa. Mas o divórcio também é. O nascimento de um filho, muito esperado, muito desejado, é um divisor de águas na vida de um casal, de uma família. Mas quando dentro da família nós perdemos alguma pessoa muito importante, isso é um divisor de águas. Um novo aprendizado, uma aula de EBD, uma pregação que você ouve numa igreja, na internet, em qualquer lugar, um estudo aprofundado que você fez, uma nova reinterpretação de algo, a admissão em um emprego, mas a demissão no emprego, tudo isso pode ser o quê? Um divisor de água na sua vida, na nossa vida. Porque esses elementos, grande parte deles tem uma força muito grande de colocar a nossa vida numa direção completamente diferente. Uma mudança de igreja pode ser um divisor de águas muito grande na sua vida. Pode.
Jesus é o grande divisor de águas na vida de cada um de nós. No momento em que nós somos feitos filhos de Deus pela obra salvífica de Cristo, nós temos um corte na nossa vida que delimita a nossa existência. Quando nós chegamos nesse ponto do Evangelho de Mateus, capítulo 4, Jesus está formando o seu colégio apostólico, e aqui ele tem 4 homens, que são 2 pares de irmãos. E quando Jesus entra na vida desses homens, o texto vai apontar para nós que o curso da existência desses homens, ele começa o quê? Ele começa a dar uma guinada, ele começa a mudar. Ele começa a ter um outro direcionamento. Ele começa a caminhar para um outro local, ele começa a caminhar numa outra direção. Ele começa a mostrar que algumas mudanças muito drásticas serão promovidas na vida desses homens aqui. O texto mostra para nós que coisas muito sérias vão acontecer na vida desses homens e isso vai marcar a história deles para sempre. E não vai marcar a história desses homens para sempre, vai marcar a história da igreja cristã de uma forma considerável. Isso aqui é um momento em que, nesse encontro com Jesus, um momento em que Jesus passa por eles, a vida deles começa a ter uma nova configuração, a vida deles começa a ter um novo caminho, a vida deles começa a ter uma nova responsabilidade, a vida deles começa a ter uma nova tarefa, a vida deles começa a ter um novo curso na existência. E eu vim nessa manhã aqui para olhar para esse texto e responder por que esse momento é um divisor de águas na vida desses 4 homens aqui. Quais são as respostas que o texto dá para nós? E a gente tem que correr, eu vou correr. Vamos lá. Por que esse momento é um divisor de água na vida desses homens aqui? Primeiro, vamos lá. Porque mudou de forma decisiva a relação deles com Cristo. A história da humanidade, a história do mundo, ela é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. E a nossa história não é muito diferente. Começa um exemplo a analisar você até Jesus e posteriormente a Jesus. Até o encontro, até a passagem de Jesus pela vida desses homens, a vida deles foi de uma forma. Aqui eles estão sob a lei, eles estão sob o ministério dos profetas. Esses 2 apóstolos aqui, André e João, já eram discípulos de João Batista. E são eles que acham o Messias, capítulo 1 de João. E o texto diz claramente que eles tinham uma profissão, eles eram o quê? Pescadores. Não só eles, como os outros 2 irmãos. Os teólogos da prosperidade vão dizer que eles eram donos de uma grande empresa do ramo alimentício. A propaganda soa bonito, né? Então, dependendo da forma como você fala, soa bonito. O texto diz que eles eram pescadores. O fator decisivo é o momento que Cristo passa pela vida deles, porque o texto diz que Jesus está caminhando junto ao mar da Galileia, ele vê 2 irmãos. Esse irmão chamado Pedro e André.
há uma possibilidade de que, durante o período que eles foram discípulos de João Batista e que eles tiveram contato com Cristo, eles seguiam Cristo esporadicamente, eventualmente. Só que aqui é muito diferente, porque aqui Jesus está cara a cara com eles e Jesus fala algo. Jesus diz assim: vinde. Jesus convoca esses homens. Provavelmente, essa expressão vinde aqui utilizada por Jesus, ela foi uma expressão de confrontação daqueles homens. É aquela expressão que alguém usa conosco para pegar e falar: olha, você tem que tomar uma posição na sua vida. Porque Jesus diz assim: vinde após mim. Ande atrás de mim. Siga os meus passos. Caminhe por onde eu vou caminhar. Pise nas minhas pegadas, porque se você pisar nas minhas pegadas, você está pisando nas pegadas de Jesus, que Jesus está fazendo, na trilha que Ele está fazendo. Mas o vinde é uma confrontação, é um chamado para viver uma relação decisiva com Jesus. Não é viver uma relação esporádica, eventual com Jesus. Não é ser aventureiro. É ter Jesus à frente, é ir atrás dele, ter Jesus como o grande referencial de vida. Porque ele vai à frente andando, falando, lidando com as pessoas, e aqueles homens vão caminhando atrás dele, olhando tudo aquilo que ele está fazendo. A forma como ele está se comportando, o jeito como ele trata as pessoas, aquilo que ele está ensinando. Então, quando ele fala vinde, há uma ênfase nesse chamado a esses homens. Há uma ênfase muito forte para eles, a partir daquele momento, eles tomarem o quê? Um posicionamento completamente diferente na vida deles. Vinde, vinde após mim. O segundo motivo, uma segunda resposta pelo qual esse momento é um divisor de águas na vida daqueles homens, foi o fato de que, a partir dali, eles enxergaram que existem projetos de vida muito mais importantes do que aqueles que eles estavam submetidos. Quando Jesus chega nesses homens aqui, eles são pescadores. Eles são pessoas que eles têm uma ocupação de vida. Todos nós temos ocupação, todos nós estamos aí envolvidos em trabalho, em atividade, em projetos. Todos nós pensamos algo para as nossas vidas, todos nós queremos algo para as nossas vidas. E os nossos projetos, eles consomem coisas da nossa vida. Eles consomem tempo, eles consomem dinheiro, eles consomem nossa inteligência, eles consomem o nosso físico, a nossa capacidade física, eles consomem nossa dedicação, consomem nossa força. Aqueles homens, eles estão ali pescando e provavelmente eles pescavam a semana toda, o dia todo, eles iam para o mar, eles voltavam do mar, eles traziam o peixe, às vezes não traziam, porque Lucas 5 diz que Pedro pescou a noite toda e não pegou nada. E essa era o que? A vida deles. Essa era a forma como a vida deles era conduzida. E aí,
Você fala assim, eu acordo 5 horas da manhã de segunda a sexta, eu pego a condução, o trem lotado todos os dias, às 8 eu começo no meu trabalho, eu saio 5, 7 horas eu estou em casa, eu tomo banho, janto e eu vou dormir. Eu faço isso de segunda a sexta. No domingo de manhã eu vou para a escola bíblica e depois o culto. No dia do pagamento eu pego e deposito o meu dízimo e a minha oferta lá na urna. Será que você nunca fez a seguinte reflexão na sua vida? É só isso? Você já fez essa reflexão na sua vida? É só isso? É só acordar às 5 da manhã todos os dias, até sexta-feira? E sentar aqui? É só isso? Mas tem um cara lá que ele acorda todo dia, 5 da manhã, mas no sábado ele está cavucando a parede para pintar. Ué, mas não é só isso. Tem um cara lá que ele trabalha a semana toda também, mas no final de semana ele vai lixar banco. Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer na nossa vida, irmãos. Que existem projetos de vida muito maiores do que aqueles que nós estamos submetidos. E a gente deve, então, à luz desse texto, à luz do Evangelho, sempre pensar em caminhar para projetos um pouco mais amplos. Porque Jesus fala para eles, olha, vocês não serão mais pescadores de quê? De peixes. Vocês serão o quê? Pescadores de homens. Jesus não desmereceu o trabalho deles, Jesus não desmereceu a ocupação daqueles homens, mas Jesus falou para eles, falou assim, olha, vocês serão o quê? Pescadores de homens, e o texto diz o quê? Que imediatamente eles abandonam o quê? As redes e o seguem. Quando nós refletirmos sobre, será que é só isso? Será que viver o Evangelho, será que ser cristão é só isso? Provavelmente um ponto de interrogação entre na nossa cabeça, mas fazer o quê? Cheguei à conclusão de que não é só isso, mas então o que eu faço? Porque eu tive essa inquietação no meu coração também. A inquietação de um cara que tinha uma vida absolutamente normal, segunda a sexta-feira, e no meu íntimo eu achava que eu estava fazendo tudo certo. No meu íntimo eu estava achando que aquilo que era ser cristão. Eu não dou trabalho para os presbíteros da igreja. Você não dá, mas você não faz nada além disso. E aí começou a vir essa pergunta na minha cabeça, mas o que fazer? A gente precisa, então, no nosso dia a dia, na nossa vida, fazer alguma coisa que tire a gente um pouco dessa normalidade que é a nossa vida. E por recomendação, eu digo começar com uma coisa simples. Começa com uma coisa vultuosa, começa com uma coisa simples. Você trabalha de segunda a sexta, mas aí você decidiu que no meio da tua semana, no meio do final de semana, você vai fazer um estudo bíblico mais apurado sobre algo. Isso é um projeto mais amplo, maior. Você recebe o seu salário, você paga todas as suas contas, sobra alguma coisa, você decide ofertar um valor para alguém que está trabalhando como missionário. Isso é fazer algo mais amplo. Você tem um projeto mais amplo. Você decide estudar um pouco mais para poder dar uma aula numa igreja.
Isso é ter um projeto mais amplo. Mas talvez você fale assim, mas eu não quero estudar. Mas talvez, irmãos, você possa, toda semana, mandar um versículo bíblico no grupo do WhatsApp que você está inserido. Isso é um projeto mais amplo. Isso é sair da normalidade. E todas as vezes que você começar a caminhar para algo mais amplo, para um projeto mais amplo, você vai ver que a própria situação vai requerer que você avance cada vez mais. Se você quiser uma boa ilustração disso, é quem toca. Quem toca alguma coisa. O rapaz, ele fala assim, eu quero aprender a tocar violão. Aí o que ele faz? Bom, para aprender a tocar violão, a primeira coisa que eu tenho que ter é um violão. Aí ele vai naquelas lojas de centro de cidade, que vende disco, vende aquelas coisas, e ele compra um violão de R$ 189,99. Aí ele chega em casa todo feliz com o violão e fala assim, eu vou aprender a tocar violão. E aí ele entra na internet e ele começa a achar uns vídeos de gente ensinando a tocar violão. E aí a primeira vez ele olhou o vídeo, ele aprendeu as posições, não sei o quê, mas não avança o negócio. Não avança. Ele dedilha errado, ele esquece a posição da nota, e machuca o dedo, e não avança o negócio. Aí ele pega e fala, olha, ele começou com um violão de 189. E aí ele fala assim, eu preciso de alguém que me dê um auxílio nesse negócio. E aí ele descobre que tem um cara na cidade dele que ensina violão uma vez por semana. E ele vai e faz o quê? Ele vai atrás do cara. O cara fala, não, é tanto por mês. Ele fala, não, eu vou pagar porque eu quero aprender. E ele chega na primeira aula com o violão dele de R$ 189,99. O cara fala o quê? Com isso aí você não vai tocar nada. Então, ele sente a necessidade de adquirir um violão o quê? Melhor. O que eu estou querendo dizer aqui é que quando você começar a sair da normalidade da sua vida e você começar a caminhar para projetos um pouco mais amplos, você vai ver que a situação vai requerer que você avance cada vez mais. E Jesus diz para eles assim, olha, vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Cristo chama eles para novos projetos. Jesus chama esses homens aqui para algo mais amplo, maior do que aquilo. Porque Jesus fala assim, vocês serão pescadores de homens, vocês estão pescando no mar da Galileia. Vocês não vão pescar mais só no mar da Galileia. Vocês vão pescar em muitas outras águas. Vocês não vão pescar mais somente os peixes que existem no mar da Galileia. Vocês vão pescar muitos outros tipos de peixe. Esse peixe que vocês pescam aí, que vocês comercializam, ele mata a fome das pessoas por um momento e daqui a pouco as pessoas querem peixe novamente. Mas o alimento que vocês vão oferecer para as pessoas agora vai matar a fome dessas pessoas. Vocês vão encontrar peixes famintos por aí pelo meio do caminho. Então foi um divisor de águas porque eles enxergaram que há projetos muito maiores do que aqueles que eles estavam submetidos. E para a gente então fechar, que o meu objetivo era ser rápido mesmo, foi um divisor de águas na vida desses homens porque mergulhou eles num constante processo de transformação, segundo o ideal de Cristo. Porque Jesus diz, eu farei de vocês pescadores de homens.
Eu disse no começo que os divisores de água, eles mudam, eles transformam a nossa vida. Tem coisas que aconteceram na nossa vida que a gente nunca mais voltou atrás depois daquilo. A relação desses homens aqui com Jesus iria transformar a vida deles de uma forma profunda e poderosa. O começo é uma relação com Cristo. Ninguém é feito discípulo se primeiro não tiver uma relação com Jesus. Por isso que ele diz, vocês têm que vir após mim. Essa relação com Cristo transformaria a vida daqueles homens, daquelas pessoas. O exemplo de Jesus transformaria aqueles homens também. As situações que aqueles homens viveriam ao longo do ministério iriam transformar eles também. Porque o versículo de número 23 e 24, eles são versículos que eles colocam qualquer pessoa nesse processo em choque. Você lê que Jesus ele ia curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E depois você lê que as pessoas levavam doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e eles o curavam. O ensino de Jesus transforma a gente, mas as situações do ministério também transformam e mexem muito. Porque tudo isso que está aqui apontado no versículo 23 e 24 são situações que todos nós temos dificuldade de lidar. O que nós faríamos se entrasse um louco aqui dentro da igreja? O que nós fazemos quando aparece uma pessoa endemoniada? A maioria corre. A maioria corre. Eu vou falar para vocês uma coisa, nós não saberíamos nem o que fazer, se um homossexual começasse a vir todo domingo e sentar aqui. Nós não saberíamos nem o que fazer se uma mulher falasse assim, eu sou prostituta, eu quero me libertar e eu vou começar a frequentar aqui. Nós não saberíamos o que fazer. Nós não saberíamos como administrar essa tensão dentro da igreja, porque nós não conseguimos administrar tensões muito simples dentro da igreja. Como é que nós administraríamos, como é que nós lidaríamos com um cara, a doença corroendo ele por completo? Como é que nós lidaríamos com uma pessoa verdadeiramente louca, desequilibrada? São essas experiências que mexem muito com cada um de nós e são experiências que eu sei que a maioria das pessoas dentro das igrejas nunca tiveram. Porque eles deixaram essas experiências para aqueles que são líderes.
Mas é isso aqui que aqueles 4 homens que Jesus passou por eles tiveram que viver na vida deles depois. Eles tiveram que conviver com o fracasso deles mesmos. Pedro, de negar Jesus e depois ter que encarar Jesus. Quem aqui é casado e já brigou, sabe que uma das piores coisas que tem é quando você volta para casa e você tem que encarar o cônjuge. É terrível. Eles têm que lidar com o próprio fracasso deles. Pedro nega Jesus, depois Pedro encara Jesus. Jesus encara Pedro. Eles têm que lidar com os doentes, com os loucos, com os lunáticos do caminho, as pessoas que aparecem, as perseguições que surgem. Então esse momento é um divisor de águas, quando eles largam tudo, quando eles deixam a rede de lado, a grande corporação do ramo alimentício, eles vão seguir Jesus, eles vão adiante, eles vão na rabeira de Cristo, eles vão atrás de Cristo. Esse é o grande momento que eles entram nesse processo de transformação. E esse momento de transformação, ele tem lições que são muito boas, mas ele tem lições que são indigestas. Porque provavelmente para eles era muito bom quando eles chegaram em um local e que trouxeram um endemoniado, que trouxeram um doido, que trouxeram uma pessoa doente com uma doença muito séria, e Jesus simplesmente curou aquela pessoa. Era muito bom para eles assistir aquilo, aquela expressão máxima de poder. Mas depois que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, a bola ficou com eles. O trabalho ficou com eles. E aí, quando aconteceu isso, é interessante porque Pedro negou Jesus. Quando Pedro foi confrontado, você também é deles. Pedro negou Jesus. Mas quando você entra no capítulo 2 do livro de Atos, quando acontece o Pentecostes, que um fala uma coisa, outro fala outra língua, outro fala outra, quem se levanta e prega é Pedro. Então você percebe que daquele começo, daquela praia, que ele pega um pescador iletrado, como é dito que ele foi, pega a linha do tempo de Pedro, você chega lá na frente, Pedro já o quê? Já prega. Mas quando você abre a carta de Pedro, ele diz assim: bem-aventurado se por minha causa você for perseguido. Então esse momento é um divisor de águas porque ele coloca esses homens nessa direção, nesse ambiente. Um ambiente de ser o quê? Trabalhado, transformado por Jesus. Tem lições que são muito boas, mas tem lições que a gente não vai gostar. Tem lições que você vai aprender muito fácil, mas tem lições que você não vai querer nem passar por elas. Tem lições que você vai tentar aprender e você vai falar, não vai o negócio. Mas é assim que a coisa funciona. Então, primeiro, por que esse momento foi um divisor de águas na vida desses homens?
porque mudou de forma decisiva a relação deles com Cristo. A ênfase no vinde. Vinde após mim. Segundo, porque fez eles enxergarem que há projetos de vida muito maiores do que aqueles que eles estavam submetidos. Que não era só ir para o mar, pescar, trazer o peixe e comercializar. Terceiro, porque fez eles entrarem em um processo de transformação conforme o modelo de Cristo, não conforme o modelo deles. Por isso que mudou a vida desses homens. O grande divisor de águas na nossa vida é Jesus Cristo. Até Ele a nossa vida é algo, depois dele a nossa vida passa a ser algo completamente diferente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra e nos ajude, ó Deus, a caminhar conforme a Tua vontade. Lemos aqui, ó Deus, sobre 4 homens, André, Pedro, João e Tiago, que Jesus, passando por eles, convocou eles para segui-lo. E eles imediatamente deixaram aquilo que estavam fazendo e foram com Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe a tua igreja, o teu povo, os teus filhos. Que o Senhor nos abençoe para que a gente seja, ó Deus, como esses homens foram. Tinham as suas fraquezas, os seus pecados, como nós temos, mas foram pessoas que, para a glória do Senhor, cumpriram cabalmente, ó Deus, seu chamado, a sua vocação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Devolver para o Davi.